Olá! Nesta apresentação, faremos uma exposição sobre o primeiro capítulo do livro Alfa da Metafísica de Aristóteles. O objetivo deste e do próximo capítulo é encontrar a forma mais elevada de conhecimento possível ao ser humano. Esse capítulo é um dos textos mais didáticos de toda a obra aristotélica. É bastante clara a sua intenção de fazer uma introdução bastante abrangente sobre o tipo de estudo ao qual a sua escola, o Liceu, se dedicava, talvez dirigido a seus estudantes iniciais. Partindo da observação de que gostamos de ver, não apenas por causa da utilidade, mas também por prazer ou mera curiosidade, Aristóteles estabelece que a busca do conhecimento é uma característica que nos define. E o nível mais básico desse conhecimento é acessível não apenas ao ser humano, mas também a todos os demais animais. Trata-se do conhecimento adquirido pelos sentidos, acima de tudo, no ser humano, pela visão. O segundo nível do conhecimento é a memória, isto é, a capacidade de reter os conhecimentos adquiridos pelos sentidos. Uma capacidade que a maioria dos animais possui. A memória está diretamente ligada à capacidade de aprendizado do animal, segundo Aristóteles. Ele praticamente chama de inteligência a capacidade de aprender. O nível seguinte de conhecimento é a experiência, que é atributo apenas de alguns animais. Aristóteles define a experiência como um grau de conhecimento derivado da memória. Muitas recordações do mesmo objeto constituem uma só experiência. Aristóteles também introduz nesse ponto o nível seguinte de conhecimento, a arte ou técnica. A arte se dá quando, a partir de muitas experiências, forma-se um juízo universal. Aristóteles tira da prática médica um exemplo para explicar melhor o que entende por arte. Aprendemos por experiência que certo remédio cura ou alivia certos sintomas, quando percebemos várias pessoas se curando do mesmo sintoma com o mesmo remédio. Mas o juízo universal, todo remédio X cura tais e tais sintomas, é um conhecimento próprio da arte, no caso, a arte do médico ou medicina. É importante notar que a palavra arte, que aqui está traduzindo a palavra grega tekne, não tem o sentido usual do nosso português. Ela indica o fazer de algo com conhecimento de causa, e é quase sinônimo de ciência, como Aristóteles irá explicar daqui a pouco. Uma diferença importante entre experiência e arte, ou técnica, é que a experiência é conhecimento de casos particulares, enquanto a arte é um conhecimento universal, do tipo todo X é Y. De resto, a experiência e a arte, na prática, são bastante parecidos. E Aristóteles acrescenta que, se alguém, por exemplo, um médico, conhecer a teoria, mas não tiver experiência, tem mais chance de errar no tratamento, pois a ação é sempre particular. Mesmo assim, Aristóteles conclui que o conhecimento técnico ou científico é um saber mais elevado que o conhecimento empírico. Cada um é sábio na medida do grau de conhecimento que possui, e o mais sábio de todos é aquele que conhece a causa. O conhecimento da causa é o que, de fato, distingue o conhecimento empírico do conhecimento científico. Por essa razão, diz Aristóteles, são considerados mais sábios aqueles que, em qualquer arte, ocupam um cargo de direção. Aqui aparece de um modo bem didático a conhecida oposição entre teoria e prática e a valorização da teoria em detrimento da prática, que é bem característico do pensamento grego em geral e aristotélico em particular, e tem bastante repercussão no seu pensamento político. Outra razão pela qual o saber científico é superior ao conhecimento prático é a capacidade de ensinar.
Quem tem a arte é capaz de ensinar. Repare que aqui Aristóteles usa arte como um grau comparativo, dizendo que a ciência é mais arte do que a experiência. Usando o que foi discutido até aqui, Aristóteles retorna à noção de conhecimento sensível, o primeiro grau de conhecimento. Apesar de ser o nível fundamental, sem o qual nenhum dos outros graus pode se construir, o conhecimento pelos sentidos somente nos mostra as coisas e os eventos particulares. Os sentidos apenas nos mostram que algo é ou existe, mas são incapazes de nos mostrar por que algo é ou existe. Essa é a famosa distinção entre o conhecimento do que e o conhecimento do porquê. Veremos mais tarde que os sentidos também não mostram, por si só, o que são as coisas. A partir do esquema assim construído, Aristóteles diz que são justamente admirados aqueles sábios que atingiram um conhecimento que ultrapassa o mero conhecimento prático acessível a todos. E daí passa a expor um desenvolvimento da sociedade de acordo com o desenvolvimento das diferentes artes e ciências. Quanto mais a sociedade se torna sofisticada, mais progride em direção aos conhecimentos mais elevados. Por essa razão é que primeiro foram inventadas as artes úteis, depois as artes ligadas ao conforto, e só depois as artes teóricas. Uma explicação mais detalhada sobre as diferenças entre arte, ciência e etc. já tinha sido tratada em outro livro, A Ética. Aparece aqui também pela primeira vez no texto um possível nome para o conhecimento mais elevado que o ser humano pode atingir: a sapiência, na tradução de Reale, ou sabedoria, na tradução de Cavalcanti. A sabedoria também é utilizada em grau comparativo. A experiência é mais sabedoria do que o mero conhecimento sensível. A arte é mais sabedoria do que a experiência, isto é, a teoria mais que a prática. Se, portanto, conhecer é conhecer a causa, o conhecimento mais elevado possível é o conhecimento das causas mais elevadas. Aristóteles conclui nesse capítulo que a ciência que buscamos é uma ciência de certas causas e certos princípios. Quais causas e quais princípios são esses é o que será investigado a seguir. Obrigado por assistir e até a próxima apresentação. Se possível, leia o texto da Metafísica, livro Alfa, capítulo 2.